Olá, mais uma vez, nós estamos aqui pela misericórdia de Deus para falarmos sobre a questão da gratidão, Nós como cristãos, no processo do nosso amadurecimento, nós precisamos aprender com Deus a ser gratos. Antes, nós vamos fazer uma oração e vamos falar com Deus, não é isso? Querido Deus e Pai, nesse momento, Senhor, me capacita, me ilumina, me instrui, queima os meus lábios com a brasa viva do Teu altar. Me projeta, Senhor, com a sombra da Tua mão. Usa, meu Deus, para falar agora os corações que precisam, Divino Espírito Santo, ouvir a Tua voz. A Tua suave, a Tua bendita, a Tua maravilhosa voz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E aí, meninas, como é que vão vocês? Tudo bem? Um beijo para vocês, tá bom? Eu quero agradecer, já começando que a gente vai falar sobre gratidão. Agradecer pelas orações que vocês têm feito por mim, porque eu não estava bem de saúde, eu estou ainda fazendo tratamento, mas eu quero agradecer, porque muitas pessoas têm ligado, têm perguntado, por que nunca mais fez uma live? A gente está sentindo falta e é porque eu não estava bem. Hoje eu também estou um pouquinho assim debilitada, mas hoje Deus bradou, inclusive mandou confirmações que alguém precisa ouvir essa live de hoje. Então, que Deus possa me usar para falar assim poderosamente com você, tá bom? Bem, a questão de gratidão, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser amadurecida. Quando eu conheci a Cristo, porque quando a gente começa a conhecer a Jesus, começa a conhecer a Deus, a trilhar os caminhos de Deus, nós começamos a passar geralmente por muitas provações. E eu, na minha maturidade, quando eu conhecia Deus, eu reclamava muito na hora que vinham as provações. Inclusive na época, do testemunho que eu conto que eram tanta extorquição dos traficantes, era tanto dinheiro, gasto com Rafael, que nós passamos privações, muitas privações. E eu reclamava de Deus, sabe? Eu murmurava, eu falava, meu Deus, eu não entendi aquilo. E, como é que se diz? Eu chorava. E eu lembro que uma vez a irmã Soninha, ela fez uma campanha para que os irmãos em Cristo pudessem me ajudar na feira dentro de casa. Porque nós chegamos a um ponto que nós não tínhamos nem como fazer feira para dentro de casa. E tudo isso, na verdade, era o trabalhar de Deus na minha vida. E eu não entendia. Eu reclamava, eu murmurava, eu me queixava. Na verdade, Deus estava permitindo isso para quebrar na minha vida o orgulho. Como em outra live que já citei aqui, Nós queremos ajudar as pessoas. Ou seja, a gente quer estar por cima, para sempre estar ajudando os outros. Mas na hora da gente ser ajudado, a gente sente vergonha, A gente sente constrangimento. Isso é um orgulho. Porque a palavra de Deus fala que o Filho do Homem, ele não tinha onde reclinar sua cabeça. O Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, que criou o universo, ele diz, Jesus Cristo, o Verbo, que ele não tinha onde inclinar sua cabeça. E nós, como seres humanos, nós queremos sempre estar bem, um padrão elevado, mostrar para as pessoas. A gente tira pelas redes sociais. As pessoas só mostram fotos sorrindo, alegre, feliz. Por quê? Porque quer passar essa imagem para as pessoas, de que sempre está bem, sempre está por cima. Existe uma diferença entre murmuração e você ser sincero com Deus. Você ser sincero com Deus é você falar para Deus, Deus, eu estou passando por essa situação, está me doendo, está me machucando, está me ferindo, está me entristecendo.
Mas, Senhor, continue cumprindo os teus planos na minha vida. Entende? É diferente de você começar a reclamar. E eu reclamava mesmo, eu murmurava. Eu lembro quando Soninha começou a fazer essa campanha, gente, eu me sentia assim, não tem nem explicações, eu ficava arrasada, né? E aí, assim, um constrangimento, né? Quando Soninha saía, pegava o dinheiro para ir fazer a compra comigo, algum irmão em Cristo vinha, né? Bora lá para você escolher alguma coisa para você. Aquilo me matava por dentro. Na verdade, Deus estava matando. Ele estava matando o meu eu. E Ele precisa de diamante. Diamante precioso. Ele precisa matar o nosso eu. Nós precisamos morrer. Como Paulo disse, não vivo mais eu. Não vive a nossa natureza, mas Cristo vive em mim. E para isso é necessário que venham as coisas em nossa vida. Jesus, ele fica muito triste com a ingratidão. Um cristão, né? Que imagem que a gente passa para as pessoas quando a gente só reclama, né? Só, porque eu estou passando por isso, porque eu não aguento mais meu marido, porque eu não aguento mais meu filho, porque eu não aguento mais isso. E, na verdade, isso é murmuração. A murmuração, ela é uma imaturidade espiritual. Por que uma imaturidade espiritual? Porque a gratidão, ela é um reconhecimento. Quando você agradece, é porque você reconheceu o que alguém fez por você, né? Você reconhece o que Deus fez por você. Então, quando você passa a reclamar, você ainda não conheceu quem é Deus. Você não anda ainda com Deus. Você ainda não tem um processo verdadeiro de comunhão com Deus. Porque quando você passa a ter esse relacionamento com Deus, você entende que até as provações na sua vida são bênçãos. Como, por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, Deus falou que se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, Ele disse, certamente morrereis. Parece uma maldição quando Deus fala isso, mas não é. Na verdade, é uma proteção. Porque Deus sabia que quando entrasse o pecado na terra, iriam entrar as doenças, as enfermidades. Então, é como já foi dito aqui, já pensou, desde o tempo de Adão e Eva, pessoas com lepra, sem morrer até hoje, né? Como estaria a população do planeta Terra? Então, quando Deus soube que, Deus sabia, né, quando Adão e Eva pecaram, que eles iriam sofrer se não houvesse um descanso para isso. Porque a morte é um descanso. Quando a gente passa a conhecer o caráter de Deus, entende que Deus, Ele não tem amor, Ele é amor. Você começa a confiar em Deus. Ainda que aquilo lhe doa. Ainda que aquilo esteja lhe ferindo. Ainda que você não esteja compreendendo. E todo o processo que eu passei com Rafael foi para isso na minha vida. Então, aquilo que às vezes você reclama e murmura, achando que é uma maldição na sua vida, é uma bênção na sua vida. Veja como uma bênção na sua vida. Eu lembro um dia que eu cheguei para Rafael aqui no corredor de casa, ele ia saindo, eu olhei para ele e falei assim, filho, eu já estava começando a amadurecer. Só que eu não tinha ideia do que eu estava falando. Disse, filho, muito obrigada. Por causa de você eu vou para o céu. Eu não tinha noção do que eu estava falando, né? Eu não tinha, na verdade, a profundidade das palavras, que hoje eu entendo. Tudo que eu passei com Rafael foi para meu crescimento espiritual. Tudo que você passa com esse marido, com esse filho, com esse vizinho, com essa colega de trabalho, né? Você fala, meu Deus, eu oro, Senhor. E essa pessoa continua perturbando minha vida. Na verdade, Deus está querendo lhe ensinar o quê? A paciência, a perseverança, a fé, a confiança nele. Entende? Deus, ele não é sadomasoquista. Deus não se compraz em ver a gente sofrendo. Então, quando Deus permite sofrimentos, é porque Deus tem algo para extrair da minha vida e da sua vida. E por falar em gratidão, né? Ingratidão, nós temos o caso dos 10 leprosos. Esses 10 leprosos, queridos, eles eram samaritanos, povo inimigo do povo judeu. Imagina, né?
Os cristãos, os religiosos que entram em conflito entre si. O ciúme, a questão, sempre a natureza humana atrapalhando o desenvolvimento, o crescimento espiritual de cada um de nós. Então, o que acontece? Jesus está ali. E eles chegam para Jesus, eles sabiam quem era Jesus. E eles pedem a Jesus a cura. A cura não vem imediata. Jesus falou, vão e se apresentem ao sacerdote. E no caminho, quando eles estavam indo, eles começaram a perceber que eles estavam ficando curados daquela lepra. No caminho, no percurso, eles entenderam. Isso também traz uma lição para a gente espiritual, né? A lepra é um pecado. A gente pode considerar no mundo espiritual a lepra como um pecado. E a gente pede a Deus a cura. Mas Deus fala, vai, caminha. No seu caminhar, você vai sendo curado. Quando você perceber, você vai estar limpo. Você vai estar purificado. É no caminhar que a gente vai crescendo. Tem até um videozinho, né, que tem um bonequinho que ele começa a reclamar que a cruz dele estava muito grande. E aí, Deus vai cortando a cruz dele. Quando chega lá na frente, ele não consegue passar o abismo, porque a cruz dele estava cortada, pequena. E era aquela cruz que ele iria usar para fazer a travessia. E os outros, ele percebeu que vinham atrás, carregando cada um a sua cruz, que Deus permitia que cada um carregasse, conseguiram colocar como ponte a cruz e atravessar para o outro lado. Então é a mesma história. Sabe, queridos? Queridos, só um voltou para agradecer a Deus, eram 10. E o próprio Jesus pergunta, não eram 10? Olha a admiração do próprio Deus, para mostrar para a gente como nós somos ingratos. Nós, às vezes, queremos receber as bênçãos. Eu não sei se isso acontece com você, mas já aconteceu comigo, né? A gente fica naquela ansiedade para resolver algum problema financeiro, né? Com o filho, alguma coisa, e a gente passa aquela luta o dia todo. Quando chega no final do dia, aquilo foi resolvido. E a gente nem lembra de agradecer e dizer assim, Senhor, muito obrigado. A gente já recebeu a bênção, pronto, acabou. Então, nós precisamos desenvolver a gratidão. Porque, inclusive, a murmuração, lá em 1 Coríntios 10, 10, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10 diz assim, e não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Deus, o próprio Jesus Cristo, antes de vir à terra, ele não estava mais suportando a murmuração do povo na travessia no deserto. O povo reclamava de tudo. E você já reparou que tem gente que reclama se o dia está quente, se está chovendo? Não, nem percebe, reclama de tudo. Não consegue reconhecer as bênçãos em cada coisa da nossa vida. Por exemplo, nós estamos passando por esse momento de crise agora. Mas nós podemos extrair desse momento muitas lições, gente. Muitas lições para a nossa vida. Lições que a gente não tinha tempo para a nossa família. Era um corre-corre. Hoje, Deus praticamente, né, permitiu isso para nos obrigar, né, a ter tempo para os nossos entes queridos. A ter tempo para você orar. Tempo para você ter comunhão com Deus. Tempo para você parar e refletir sua vida. O anjo destruidor, Satanás, gente, ele se regozija em ver você reclamando. Porque ele entende que você está insatisfeito com Deus, você não está feliz com Deus. No dia que você começar a entender que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, você vai amadurecer, você vai crescer espiritualmente. E você vai entender quão maravilhoso é a gratidão.
Às vezes tem pessoas que gostariam tanto de estar no seu lugar. Você reclama da sua vida. Mas tem pessoas que dariam tudo nesse mundo para estar no seu lugar e no meu lugar. Mas você entende o que eu falei, a diferença de murmuração para sinceridade, que as pessoas às vezes confundem? Você pode sim ser sincero com Deus. Você pode sim falar para Deus o que você está sentindo. Que naquele momento você não está feliz, né? Que naquele momento está doendo a provação. Mas dizendo, Senhor, eu confio em Ti. Lembra de Jesus no Getsêmani? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas como Tu queres. Naquele momento, Ele estava carregando em seus ombros o seu e o meu pecado. Ele estava ali a ponto, isso é uma prova, de estar colocando em risco a sua própria divindade. Colocando em xeque-mate a sua própria divindade, porque naquele momento ele estava como um homem, e ele poderia ter fraquejado. Então, poderia haver aí o risco de ruína eterna para Deus. Mas ele para naquele momento de sofrimento, que ele estava suando gotas de sangue, uma angústia extrema. E ele diz, por mim e por você, Pai, mas que não seja como eu quero, mas como Tu queres. Não é fácil. Isso é maturidade. Ser grato é você ser uma pessoa madura. E quando você aprende a ser grato, você já tem um relacionamento com Deus, porque você entende que Deus é amor e tudo que Ele permite na sua vida é por amor. Hoje, sabe, quando tudo passou em minha vida, quando eu entro naquele presídio, que eu vejo aqueles jovens louvando, chorando, quando eu vejo muitas vidas sendo entregues nas mãos do Senhor. Essa semana mesmo eu recebi um áudio de um jovem de lá do presídio e eu fiquei toda arrepiada, sabe? Porque ele falando, né, a saudade, a falta que faz os cultos lá dentro, a falta de ouvir a Deus. Gente, para fazer essa obra não é fácil, porque quando a gente entra no presídio, a gente está entrando no terreno do diabo. Nós estamos entrando no terreno de Satanás. Pense nas provas, vocês não podem fazer ideia. As pessoas olham a gente aparentemente bem, né, fisicamente bem, mas vocês não podem ver as marcas que estão no meu corpo, físico, mental, no emocional, na saúde. Não é brincadeira. Mas é tão gratificante você ver esses jovens sendo recuperados. Ver pessoas que dizem assim, isso aí tem mais jeito não. E você vê o poder de Deus agindo na vida daquela pessoa. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Então hoje, o Espírito Santo de Deus, mesmo eu muito cansada hoje, muito doente. Ontem eu tive uma crise muito violenta de hipoglicemia. Eu tremia muito, minhas carnes tremiam muito, eu comecei a ficar tonta como se eu fosse cair. Naquele momento não tinha ninguém em casa para me socorrer. Eu comecei a clamar a Deus. Então assim, eu não estou aqui por acaso, né? Mesmo Deus sabendo das limitações, Ele me pede, filha, tem pessoas que precisam ouvir de mim. Entende? E tem pessoas, filha, que sabem o sofrimento que você já passou. Porque muita gente fala assim, oh, essa história é muito triste, e ao mesmo tempo ela é muito linda. Ela é linda sim. Porque através dessa história de vida que eu passei, eu aprendi a amar como Deus ama. Eu jamais entenderia, gente, o que é graça na minha vida, se eu não tivesse passado pela essa experiência de perdoar aquele que tirou a vida do meu filho. Então hoje, comece a exercitar a graça, a gratidão na sua vida. Comece a tentar, a exercitar, fazer um exercício várias vezes, de estar, em vez de murmurando, reclamando, agradecendo a Deus. Tem um salmo que eu gostaria de ler para vocês, que eu amo esse salmo. É o Salmo 103, que ele diz assim, bendize o Senhor a minha alma. Quer dizer assim, fala bem
a minha alma, a minha pessoa, porque a alma para Deus é uma pessoa. Fala bem a minha pessoa sobre o Senhor. Bendiga o Senhor todo o meu ser, quer dizer, todo o meu ser. Bendiga, fale bem de Deus, a minha alma. Não esqueça de nenhum de suas bênçãos. Gente, no mundo que a gente está vivendo, né? Quantas pessoas já desceram à sepultura? Quantas pessoas já perderam seus entes queridos? Para mim, o meu maior, que eu vou continuar lendo o Salmo, que eu entendi, que eu amadureci, foi quando eu ouvi, né, que meu filho estava morto. Quando disseram assim, Rafael está morto. Naquele momento eu poderia ter dito, meu Deus, como é que o Senhor permite isso na minha porta? Eu sou tua serva, Senhor. Eu vivo para te servir. Eu vivo para te adorar com todos os meus defeitos, com todas as minhas imperfeições, com todas as minhas limitações. E o Senhor permite uma desgraça dessa na minha porta. Mas Ele transformou essa desgraça em graça. Hoje, através dessa desgraça, muitas vidas estão sendo libertas, salvas, entendendo que o perdão é um remédio, que o perdão é a cura para a sua vida emocional e sua vida espiritual. Que quando você não perdoa, você está fazendo mal a você mesmo, a você mesma. Então eu teria todos os motivos no mundo para dizer, depois de tanta luta, Senhor, depois de tudo que eu passei, testemunhando em tua casa, falando do teu nome, glorificando o teu nome, te adorando e te louvando, que eu rasgava a garganta aqui na janela desse prédio, louvando a Ele. Naqueles momentos mais de angústia, quando vinha assim, ó, Rafael tá passando por isso, a polícia quer pegar ele, não sei o que. Eu ia pra janela, eu botava um louvor, eu louvava. Gente, eu nunca louvei tanto na minha vida. Meus vizinhos são minhas testemunhas disso. Era a forma de eu dizer a Deus, Deus, eu não estou entendendo o que eu estou passando, mas eu estou te agradecendo, Deus. Eu não estou entendendo o meu sofrimento, mas eu te agradeço, Deus, porque eu sei que o Senhor é meu Pai. O Senhor me ama. O Senhor quer o melhor para mim. Entende? Muito mais do que sua mãe, muito mais do que seu pai, muito mais do que seu filho, muito mais do que seu esposo, muito mais do que sua família, é o amor de Deus por você. Então aprenda a confiar nesse Deus. Eu tinha todos os motivos do mundo de dizer isso. E dizer, né? Como é, pai, uma vergonha dessa na frente dos meus amigos, dos meus vizinhos. Meus vizinhos que não me entendiam. Eu tive uma vizinha que um dia ela disse para mim assim, você fala tanto de Deus, você ora tanto, mas Deus não está na sua vida não. Porque se Deus estivesse na sua vida, seu filho não estaria passando por tudo isso e você não estaria passando por todo esse sofrimento com seu filho. Falei para ela, engano da senhora. É nesse sofrimento que eu estou vendo Deus na minha vida. Como Jó. Jó disse, antes os meus ouvidos ouviam falar de ti na igreja. Né? O pastor pregando, o mensageiro de Deus pregando. Hoje os meus olhos te veem, porque eu pude contemplar a proteção de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus. Entende? Comece a ser grato a Ele. Pare de reclamar, porque isso entristece o Espírito Santo de Deus e alegra o coração do diabo. Porque o diabo fica dizendo assim, aí, tá aí, ó, não confia em Deus. Não tem nada que entristeça mais a Deus do que a falta de confiança nele. E quando você começa a reclamar, murmurar, você está dizendo para Deus assim, Senhor, o Senhor não está nem aí para mim. Mas não é verdade. O Deus que deu a vida por você, você é o foco da vida dele. Você é o diamante dele. Entende? Também o que Tarcísio na minha vida foi um presente. Foi um presente de Deus, gente. Porque, gente, não sei explicar para vocês, não dá para explicar a sensação que quem estava comigo via de quando eu estava com Tarcísio, né? Para quem não sabe, Tarcísio é aquele que tirou a vida do meu filho. Era um transbordar de um amor tão grande por aquele menino. Agora, dia 29 de junho, ele fez 4 anos.
que está descansando, que está dormindo. A saudade é muita, sabe? Mas saiba de uma coisa, eu aprendi muitas lições com ele, que quando eu sentia aquele transbordar no meu coração, que é o mesmo transbordar que quando eu entro no presídio pelos meninos, eu entendo aquela frase, aquele verso que diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí eu compreendo o amor de Deus por mim, que muitas vezes eu entristeço tanto ele, eu peco tanto, mas eu sinto que ele me ama, porque eu senti o amor dele latejando dentro do meu peito por Tarcísio, que não merecia o meu amor. Eram as minhas preocupações, eu estava trabalhando e falava, meu Deus, onde está esse menino? O que será que esse menino está aprontando? Meu Deus, guarda esse menino, protege esse menino. Entende? Um dia, para terminar, concluir essa experiência da gratidão, eu estava ligando para Tarcísio e ele estava meio rebelde comigo. E aí, Soninha, dentro do carro, falou assim, Márcia, você está enchendo o saco de Tarcísio já. Porque você fica muito em cima dele, ligando atrás dele. Falei, minha amiga, eu não faço nada por Tarcísio sem consultar a Deus. Eu faço provas com Deus, se é para eu ligar para ele ou não. E naquele momento eu me entristeci com aquelas palavras. Aí no carro veio a filha da irmã Eneida, Clarinha. Clarinha não sabia de nada, ela não estava no carro. Nós tínhamos parado em um local e encontramos com a irmã Eneida e sua filhinha. Clarinha chegou dentro do carro e falou bem assim, tia Márcia, eu não sei, na época ela tinha 3 para 4 anos, não lembro bem. Ela disse, tia Márcia, Tarcísio está precisando uma surra. Você tem que ficar no pé dele mesmo. Eu olhei para a Soninha assim, que resposta de Deus. Falei, você ouviu aí, Soninha? A resposta de Deus, uma criança que não sabia nada do que estávamos conversando, ela não estava dentro do carro. Deus confirmando que aquela insistência minha com Tarcísio, em amar Tarcísio, é a loucura de Deus por nós. É a loucura da cruz. Amar pessoas como nós, ingratas, que Deus faz tanto, a gente reclama tanto. Somos tão insatisfeitos. Tem pessoas nesse momento, gente, que não tem uma terça parte do que você tem, mas tem dentro do coração um louvor, um canto de louvor a Deus. Deus ama o louvor. Aprenda a louvar. Aprenda a agradecer. Mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Quantas vezes eu cantei na janela daqui da minha casa e louvei com as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. De sofrimento, de dor, que a angústia doía dentro do meu coração. Mas ela vinha como um bálsamo. Foi por isso que eu não entrei em uma depressão. Entende? Porque na hora que vinha aquela coisa querendo tomar conta de mim, eu parava, não, Senhor. Não, Senhor. Eu sei que o Senhor está no comando da minha vida. Eu sei que o meu Redentor vive. Sei que por fim ele se levantará. Então, continuando, o Salmo ele diz, é ele quem perdoa todos os seus pecados. Gente, para que presente melhor do que esse? Saber que hoje você pode dormir sabendo que Deus perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. A águia, né? Tantas histórias sobre a águia. No momento de sofrimento, ela rompe as nuvens escuras e vai lá para o topo da montanha. Comece a aprender com a águia. Na hora que você estiver deprimido, para baixo, triste, bote um louvor, comece a louvar. Está dentro de casa, né, fazendo as coisas domésticas. Olha, gente, eu vou ser sincera com vocês. Ultimamente, por causa da fibromialgia, para mim, fazer almoço, fazer essas coisas assim, eu fico acabada depois. Às vezes eu nem consigo. Mas aí me vem, filha, bota um louvor. Eu vou ali, coloco o louvor, começo a adorar a Deus. Não é Maíse? Maíse que ama colocar no salão os louvores. Pra quando as clientes dela chegam lá, ai, que coisa linda, que louvores lindos.
eu coloco um louvor, eu nem percebo que o tempo passa. E vou ali louvando, vai alegrando e meditando na letra. Porque qual a diferença do louvor para cantar? Louvar é uma meditação, é uma oração. São os salmos da Bíblia. Os salmos são canções para Deus. Então o louvor é uma canção para Deus, é uma oração cantada. Então você começa a meditar em cada palavra que você está dizendo ali na oração. Então hoje faça esse exercício do louvor. Louve a Deus. Mesmo que hoje você não esteja ainda enxergando o fim desse problema. Mesmo que hoje aparentemente você acha que está muito longe de você receber a sua bênção. Olhe para os céus. Acima dessas densas nuvens tem um Deus Todo-Poderoso. Das densas nuvens escuras da tua vida tem um Deus que te ama. E Ele nunca esqueceu, jamais esquecerá de você. Ele disse, eu estarei com você todos os dias da minha vida, até a consumação do século. Amém? Que você possa, esta noite, dormir com esse coração grato a Deus. Ainda que as lágrimas estejam escorrendo pelo seu rosto. Ele mesmo vai enxugar de seus olhos toda lágrima. E não é só na eternidade, é aqui mesmo. Ele vai enxugar suas lágrimas. Ele vai lhe dar vitória. Ele vai lhe mostrar que Ele é o seu Deus para as pessoas. Ele vai mostrar que você não está sozinho, que você não está sozinha. Que esse sofrimento não é para a vida toda. Entende? Então, que Deus seja louvado nesse momento. Que Deus seja louvado. E eu queria encerrar com vocês com um corinho. Que ele diz bem assim. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom pra mim. Cristo é real. Cristo é real. Cristo é real pra mim. Ele voltará, Ele voltará, Ele voltará, voltará pra mim. Ele está voltando, Ele vai voltar para mim e para você. E Ele quer estar conosco para toda a eternidade. Ele não só quer a gente aqui nessa vida. Ele quer ter nossa companhia para sempre. Tá bom? Vamos orar então? Obrigada, meninas. Mari, Maíse, Gabi, Keu, Mateus. Porque vocês estão aqui, né? Nós estamos juntos. Continue orando por mim, tá bom? E nesse momento eu vou orar com vocês. Querido Deus, muito obrigada pela mensagem de gratidão, Senhor. Enche nosso coração esta noite de gratidão. Gratidão, Senhor, porque estamos vivos. Gratidão porque hoje tivemos o pão para nos alimentar, pouco ou muito. Gratidão porque temos uma cama para dormir, em que tantas pessoas hoje, Senhor, estão dormindo nas ruas, nas marquises. Tem uma cobertinha para me cobrir do frio. Tem um aconchego do meu esposo, aconchego da minha família, dos meus filhos. Entende? Ó Deus, muito obrigada por tudo isso, Senhor, por esse aconchego. Obrigada pelo dom da vida. E obrigada pela salvação em Cristo Jesus. Porque mesmo essa pessoa que possa estar aí hoje doente, quem sabe acometida de um CA, quem sabe acometida do Covid-19, quem sabe acometida de uma enfermidade que aos olhos humanos não tem cura. Essa pessoa pode dizer, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Jó sabia que sua carne poderia apodrecer, ele poderia descer à sepultura. Mas ele sabia que um dia ele iria ressurgir, que o Deus da vida iria ressuscitá-lo. Porque para nós que cremos em Deus, a morte é apenas um sono. E um dia ele nos ressuscitará, não é, Pai? Para que sejamos felizes para toda a eternidade. Abençoa cada pessoa que está ouvindo essa live. Cada pessoa que vai ouvir essa live. Ajude a amadurecer, Senhor. Ajude essa pessoa a crescer espiritualmente. A aprender a enxergar o bem
o bom a extrair, da desgraça uma graça. Saber que por trás de todo o mal que o inimigo causa na nossa vida, o Senhor extrai dali uma bênção. Obrigada por tudo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um grande beijo para cada um, tá bem? De vocês. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós.